Boa tarde, pessoal. Estamos nós aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia, dando continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios. Hoje nós vamos conversar sobre 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 até o 31, ou seja, até o final do capítulo 12, ok? Nós estamos vendo aí como o apóstolo Paulo está tratando essa questão dos Coríntios, da igreja de Corinto, lidar com a perspectiva da compreensão de que eles eram uma só unidade, um só corpo, ok? Em Cristo, e as coisas que aconteciam através da vida deles não aconteciam através da vida de indivíduos, mas através da vida da comunidade como povo de Deus. Paulo está tratando aqui dos problemas relacionados à igreja de Corinto no que diz respeito à igreja se reunir para adoração. Ok? E nós estamos vendo o capítulo que ele está trabalhando e tratando a respeito dos dons espirituais, ou, na verdade, das manifestações do Espírito, ok? Através dos dons espirituais. Então eu vou colocar aqui o texto. Se você está chegando por aí, já já eu vou te dar um oi. Mas primeiro eu quero escrever aqui o texto. 1 Coríntios 12, de 12 até o 31. Deixa eu dar uma confirmada se é isso mesmo. Isso, até o 31. É isso aí. Vamos publicar e vamos fixá-lo aqui, ok? Quero dar as boas-vindas aí ao pessoal que está chegando entre nós. Quem que é essa? A Jeffer, é isso? Simone, Célia. Ok, bem-vindos, ok? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Se você entrou, não saia, a gente espera um pouquinho até o pessoal ir chegando, a gente começa, a live está marcada para as 18 horas, mas a gente começa sempre conversando um pouquinho, saudando o pessoal que vai chegando e aguardando o restante do pessoal que chega um pouquinho atrasado, porque está terminando a atividade profissional às 18 horas e se ajeitando para participar da live com a gente, ok? Então é muito bom ter vocês aqui com a gente. Olha só quem apareceu por aqui, o Venâncio. E aí, cara? Como é que você tá, meu brother? Que joia ver você aqui. Muito feliz, hein? Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Deixa eu ver aqui. Sou a Jéssica, nora da Eliana. Ah, ok. É a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Tudo jóia? Muito bom ter você aí com a gente também aqui, ok? Olá, Ian, beleza? Bem-vindo. E o Diogo? Jéssica, tá tudo bem com ele? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá, prepare aí seu material, Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, fica também com um materialzinho de anotação, porque a nossa live às sextas-feiras é para responder perguntas relacionadas ao estudo que nós estamos fazendo de 1 Coríntios, ok? Tirando as dúvidas aí de vocês a respeito do eu, você e a Bíblia. Olá, Regina, o pessoal aí dos Miracas lá, de João Pessoa chegando para estar aqui com a gente. Olá, Antônia. Ah, que bom, Jéssica, que está tudo bem com vocês. Olá, Lucinha, bem-vinda, boa noite. Fala, Marcos Miraca, beleza? Joia, show de bola. Vamos lá, vamos continuar refletindo juntos com as escrituras, com a palavra de Deus, ok? A partir daquilo que, procurando tentar ver aquilo que as escrituras nos dizem, não aquilo que a gente quer que as escrituras nos digam. Olá, Sônia Chiurco, tudo bem? Bem-vinda. Abraço para você, para o Zé Carlos aí com você também. Olá, Eloá, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Cristina. Seja bem-vinda também.
Sempre é muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Espero que você esteja aproveitando aí nosso estudo de 1 Coríntios. Se você não pegou todos, eu quero lembrar você que aqui no IG TV, ok? No nosso Instagram, da CP Vinhedo, nós temos todas as lives do Eu e Você, a Bíblia salvas lá. Você pode entrar e você pode assistir as que você perdeu ou divulgar para os seus amigos, tá bom? Olá, Lúcia Querepaldi, você estava sumida, hein, Lúcia? Faz tempo que você não aparece por aqui, hein, minha filha? Muito bom ter você aqui com a gente. Fala, Toninho. Bem-vindo. Olá, Ruth. Bem-vinda. Ok, Lúcia, você está no Pará, mas você pode participar daí com a gente também, ok? Nós temos gente de João Pessoa, gente do Amazonas participando com a gente aqui. Então vai ser muito bom ter você aí do Pará participando com a gente, Lúcia. Juntamente com as suas irmãs, mãe e tudo mais, ok? Olá, Eliana, bem-vinda. Obrigado, Zé. Obrigado pelo abraço. Outro abraço para você. Olá, Janaína e João, sejam bem-vindos. Olá, Ana Kelly, Ana Maura, entrando aí também. Ana Kelly, beijo para as meninas. Boa noite, Ana. Aqui nós temos a Ana Kelly e a Ana Maura, ok? Boa noite para as duas. Olha aí a Sara. Tô gostando de ver, hein, Sara? Essa semana você tá aí acompanhando todos os dias. Muito bem. Muito legal ter você nos acompanhando aqui. Vamos lá, mais uns minutinhos só para a gente esperar o pessoal ir chegando por aqui e a gente já vai começar, ok? Então você que entrou, não saia, não desista, fique aí, fique firme aí. Aí a Débora chegando por aqui também. Olá, Débora, tudo bem? Beijo para você, para o Zé, os meninos aí. Fala, Arnaldo. Boa noite. Olá, Domingas. O pessoal vai chegando. E a gente vai aumentando o número aqui da turma que está conosco, participando da nossa live. Olá, Paulo. Aí, o meu aluno aí. Beleza, cara? Muito bom ter você aqui, brother. Já o Oswaldo deve estar aparecendo por aí também. Olá, Esther. Bem-vinda. Muito bom. Sim, tudo bom. Que bom, Paulo, que tá tudo bem por aí. Logo, logo as aulas estão de volta, hein? A paz, Esther, bem-vinda. Um minutinho, na verdade 30 segundos e a gente vai começar, ok? Eu tô com meu relógio ali, ó, marcando para mim. As lives aqui, na verdade, elas podiam ter um reloginho, né? Elas não tem, não. Elas aparecem só no finzinho. Ok, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui novamente. Nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, te agradecemos pelo teu amor por nós, te agradecemos por aquilo que Jesus fez em nosso favor, ó Senhor. Ele é a humanidade perfeita, Senhor, Ele nos representa, cremos naquilo que Ele fez por nós, cremos que somente através do sacrifício dEle é que nós somos aceitos pelo Senhor, cremos que com a morte e ressurreição dEle, o Teu reino, Senhor amado, iniciou-se, Senhor, com a realidade de uma nova humanidade, ó Pai amado, que está avançando para
o fim planejado no teu coração, trazendo novamente um novo céu e uma nova terra, Senhor, onde a justiça do Senhor vai reinar para sempre. Muito obrigado por isso, obrigado pela tua palavra, que ela nos alimente, nos fortaleça, nos instrua, para que nós possamos viver como povo do reino, Senhor, que foi resgatado pelo Senhor e enviado para te representar, ó Deus, para alcançar outras pessoas e trazê-las a ti também. Oramos em nome de Jesus, para que o Senhor, com a sua misericórdia, estenda as tuas mãos e elimine o poder desse vírus que tem atuado contra a vida de tantas pessoas no nosso país, que o Senhor esteja trazendo misericórdia, Senhor amado, e cura, Senhor Deus, para a nação, traga arrependimento no nosso coração, no coração das pessoas, do teu povo. Senhor, precisamos de ti, confessamos ao Senhor amado que fora de ti, ó Senhor Deus, não há nada de bom em nós. Somos renovados, restaurados pela realidade da vida do teu Filho, que está vivendo em nós, habitando em nós e nos transformando na humanidade conforme o Senhor a planejou que fosse, a sua imagem e a sua semelhança, Senhor. Em nome de Jesus, nós abrimos agora a tua palavra e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos traga direção, iluminação, compreensão daquilo que o Senhor tem nos revelado na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Olá, Valmir. Enquanto eu orava aqui, o Valmir chegou. Bem-vindo. É muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Muito bem, então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar de um assunto que ele vai tratar do capítulo 12 até o capítulo 14. Esses 3 capítulos, todos eles estão tratando da mesma questão, ou seja, a questão das manifestações do Espírito no meio do povo de Deus, por intermédio dos dons espirituais, porque alguns cristãos de Corinto, alguns discípulos de Corinto estavam fazendo uso de uma maneira indevida das manifestações do Espírito ou dos dons espirituais, achando que estavam experimentando as manifestações do Espírito, mas na verdade eles não estavam. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa seção para poder corrigir os coríntios no que diz respeito à prática das manifestações do Espírito no meio do povo de Deus, quando nós estamos reunidos para a adoração. É muito importante nós entendermos isso, é muito importante você entender que esse texto, 12 a 14, é um texto de correção, ok? O apóstolo Paulo está corrigindo. Na maioria das vezes, por que é importante nós entendermos isso? Porque na maioria das vezes a gente lê a Bíblia para a gente saber coisas, para a gente aprender coisas. E aí, muitas vezes nós trabalhamos com alguns textos como se aqueles textos originalmente tivessem sido escritos para nos instruir sobre algo, mas na verdade eles são textos que foram escritos para corrigir a igreja na prática de algo, entende? Eu não estou dizendo com isso que a gente não possa aprender sobre os dons espirituais nesses textos, eu estou apenas dizendo que quando a gente não entende isso, nós temos a tendência de jogar sobre o texto coisas que na verdade não estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo quando ele foi orientado e inspirado para registrar aquilo que está escrito aqui ou através de qualquer outro autor das Escrituras, ok? Então isso é muito importante. Por exemplo, no que diz respeito aos dons espirituais, na maioria das vezes a gente tem a tendência de quando a gente trata de dons ou fala de dons, ir para a Bíblia querendo duas coisas. Primeiro, encontrar quais são os dons que existem. Em segundo lugar, entender como esses dons operam, como é o funcionamento de cada um desses dons, né? Ou seja, encontrar explicações para como aqueles dons são operados na nossa vida. E em terceiro lugar, tentar então descobrir qual desses dons seria o nosso dom. Tá vendo? São 3 coisas que nenhuma delas, em nenhuma lista dos dons espirituais que nós encontramos nas Escrituras, tem o objetivo central. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não escreve nenhum texto, ou o apóstolo Pedro, que são aqueles que escrevem sobre os dons, nenhum desses textos escritos por eles são textos escritos para dizer para a gente quais os tipos de dons que existem, dizer para a gente como cada dom funciona, ou o que é cada dom, e dizer para a gente como é que nós encontramos os nossos dons, ok? Nenhuma dessas 3 coisas estão inseridas em nenhum desses textos sobre dons espirituais. Todos os textos sobre dons espirituais são exemplos que Paulo
se utiliza para falar a respeito da nossa atuação como corpo de Cristo, como povo de Deus, e no caso aqui de Corinto, mais especificamente, a manifestação, ou seja, a operação do Espírito Santo de Deus, como se dá a operação da Trindade através do Espírito Santo de Deus por nosso intermédio, como igreja, principalmente como igreja reunida, porque o problema dos coríntios aqui era esse, era que quando eles se reuniam como igreja, a prática que eles estavam exercendo os dons espirituais não estavam, na verdade, expressando a realidade das manifestações do Espírito por intermédio deles, ok? Então, nós vimos no capítulo 12, ontem, versículos 1 a 11, uma parte primeira, introdutória, onde o apóstolo Paulo mostra para a gente, mostra para os coríntios que ele está falando a respeito das coisas do Espírito e o que é que são essas coisas do Espírito, e nós vimos que as coisas do Espírito da qual o apóstolo Paulo está falando são duas. A primeira tem a ver com a operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida para a nossa verdadeira regeneração, que só o Espírito Santo é que pode realmente nos levar a um relacionamento genuíno, verdadeiro, autêntico com Jesus. Nenhuma outra coisa pode, nenhuma prática religiosa da nossa parte pode, nenhum ritual religioso pode fazer isso por nós, ok? O único que realmente pode nos levar a uma vida de relacionamento verdadeiro com Jesus é o Espírito Santo de Deus operando na nossa vida, nos convencendo do nosso pecado, ou seja, da nossa rebelião, e nos levando então a nos submetermos ao governo amoroso de Jesus sobre nós. A segunda coisa espiritual, da qual Paulo vai tratar aqui então, é como o Deus, na pessoa do Espírito, do Filho e do Pai, eles operam por intermédio das manifestações do Espírito na vida da comunidade, na vida da igreja. E o ponto principal para Paulo tratar essa questão aqui, então aí ele vai usar os exemplos dos dons manifestacionais, ou seja, ele traz aqui alguns dons, ou ele cita alguns dons como exemplos, ok, das manifestações que o Espírito pode operar através da igreja e no meio da igreja, quando ela está reunida para adorar o Senhor ou quando ela está dispersa em missão. Ok? Aí então ele fala que o Espírito pode operar através dessas coisas, mas a grande ênfase que Paulo quer dar aqui é na unidade, ok? O que ele quer mostrar aqui é que, como eu disse, ele não está colocando essa lista para falar para a gente que esses são os únicos dons que existem, ou esses são os tipos de dons que existem. Ele está colocando essa lista aqui como um exemplo para mostrar, acima de tudo, que não importa qual seja a operação, qual seja a manifestação do Espírito, se através da cura, se através de milagres, se através de línguas, se através de interpretação de línguas, se através de uma palavra profética, se através de uma palavra de conhecimento ou de sabedoria, não importa. Todas essas atuações ou essas manifestações, elas são geradas pelo mesmo Espírito e elas são geradas por esse Espírito como lhe apraz, através de quem ele quiser, ok? Segundo a vontade dele. E Paulo quer então que a igreja dos Coríntios entendam que não existe entre essas manifestações, uma manifestação que fosse melhor do que outra, ou uma manifestação que realmente evidenciasse que através daquela manifestação o Espírito Santo de Deus estava operando na igreja. Entende por quê? Porque nós vamos ver aqui um pouco mais para frente que os coríntios achavam que isso acontecia através do dom de línguas. Eles tinham a convicção de que o Espírito estava se manifestando na igreja quando havia essa prática, ok, do dom de línguas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, na verdade, as manifestações do Espírito, elas são as mais variadas possíveis, todas elas são operadas pelo Espírito, e ele opera essas manifestações usando quem ele quer, como lhe apraz. E aí o último ponto de Paulo, né, o último tópico de Paulo com relação a isso, que vai dar sequência então aqui para a gente hoje, é que ele sempre faz isso visando a edificação do corpo, ou seja, visando que todos sejam beneficiados, visando o bem comum. Então aí nós começamos o versículo 12, onde até o verso
31, onde o apóstolo Paulo, então, ele vai utilizar, ok, de alguns exemplos para fundamentar aquilo que ele acabou de lembrar a igreja dos Coríntios, ou ele acabou de instruir, né, a igreja dos Coríntios, ok? Eu tenho a convicção aqui de que não foi uma instrução que ele deu, foi uma lembrança. Quando ele fala assim, eu não quero que fiquem ignorantes, ele estava dizendo, olha, eu não quero que vocês ignorem aquilo que já foi ensinado para vocês, aquilo que vocês já sabem, ok? Então, a respeito da perspectiva dos dons espirituais. Então, a primeira parte, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, porquanto, então veja, ele vai continuar, ok? Agora usando um exemplo para explicar aquilo que ele acabou de dizer a respeito de que o Espírito Santo de Deus, ele opera, é o mesmo Espírito que opera de muitas maneiras diferentes através da comunidade ou através da igreja. Então ele diz, porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Então ele está usando aqui uma metáfora, a metáfora do corpo. Essa talvez seja uma das metáforas mais conhecidas para a igreja, utilizadas, né, pelo apóstolo Paulo, utilizada na Bíblia. Uma das metáforas mais citadas por cristãos que já têm algum tempo de igreja é que nós somos um corpo, ok? Em Cristo, o próprio Jesus, ele usa essa expressão com relação a ele, né, que é o corpo dele partido por nós. O apóstolo Paulo, ele já usou essa ideia de que nós somos um corpo em Cristo anteriormente aqui na Epístola aos Coríntios mais de uma vez, ok? Lembre-se lá que ele fala em 1 Coríntios capítulo 10 que nós somos um corpo, né, um só pão. Depois ele fala em 1 Coríntios capítulo 11 que nós temos que discernir o corpo. E agora novamente ele está usando esse exemplo do corpo aqui, dizendo essa analogia do corpo, ok? Dizendo que assim como o corpo humano, ele tem vários membros que o compõem e o fazem ser um corpo humano, assim também é Cristo, né? O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, ele é composto por muitos membros, ou seja, toda pessoa que se converte, toda pessoa que é alcançada pelo Espírito, é regenerada e confessa de que Jesus Cristo é o Senhor, ele é inserido pelo Espírito, ele é batizado pelo Espírito no corpo de Jesus e ele passa a fazer parte de um só e mesmo corpo. Veja aí no verso 3, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o apóstolo Paulo, a ênfase do apóstolo Paulo é essa, ok? É que não importa quem você é, não importa qual a nacionalidade, não importa qual a classe social, não importa qual a cultura, não importa. Se você se rendeu a Jesus, o Espírito Santo batiza você no mesmo corpo. Então todos nós estamos todos unidos e ligados num único e mesmo corpo. Isso é a igreja de Jesus, ok? Isso é a igreja de Jesus. Essa é uma das visões mais malucas que a gente tem nas escrituras pra gente. Nós achamos muito difícil, às vezes, concatenar na nossa cabeça a ideia de que Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem e ele é as duas coisas numa única coisa. Mas vejam, uma das coisas mais malucas que as escrituras apresentam pra gente sobre a realidade do evangelho e o poder do evangelho é que todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus, daqueles os primeiros até os últimos que forem viver aqui, uma pessoa quando se rende a Jesus, ela é inserida, ela é batizada, ela é mergulhada pelo Espírito Santo de Deus no corpo de Cristo. Esse é o batismo, ok? Genuíno. Esse é o batismo bíblico. O batismo com água, por um acaso, alguém me fez uma pergunta agora à tarde sobre esse negócio do batismo com água, ok? O batismo com água, ele é apenas uma representação dessa realidade, ok? O batismo cristão, o batismo verdadeiro, ele ocorre
pelo Espírito Santo, ele é operado pelo Espírito Santo, e ele é operado quando você confessa Jesus como Senhor. Então você é colocado dentro do corpo de Cristo, você é inserido dentro do corpo de Cristo. E aí Paulo usa uma outra linguagem também, ele diz assim: a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Ou seja, não existe dois Espíritos Santos, assim como no corpo do Ricardo não existe dois Espíritos do Ricardo, assim no corpo de Cristo não existe dois espíritos, existe apenas um Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do corpo de Jesus, por isso todos aqueles que se convertem, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm esse mesmo Espírito vivendo neles, ok? O Espírito que habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim, é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Não há diferença nisso. Tá certo? Não há diferença, não há o Espírito Santo para mim, ele é diferente do Espírito Santo para você. Não, é o mesmo Espírito. E por quê? Porque o Espírito está habitando em mim, o Espírito está habitando em você, porque na verdade ele é o Espírito do corpo de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo e por isso nós temos o Espírito de Cristo em nós. Portanto, se você não estiver inserido no corpo de Cristo, ou seja, se você não se converteu de verdade, se você não rendeu de verdade a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa do Espírito, ninguém diz Senhor Jesus a não ser pelo Espírito do Santo, ok? Então, você não está inserido no corpo de Cristo e por isso você não tem o Espírito Santo de Deus vivendo em você. Não há como nós termos Jesus e não termos o Espírito Santo. Não há. Não há como. Não há como você ter o Espírito Santo e você não estar ligado a Jesus, ok? Ao corpo dele. Isso é o que o apóstolo Paulo quer apresentar aqui pra gente. E por que ele faz essa ilustração? Porque agora ele vai usar dessa metáfora justamente para mostrar para os coríntios que se isso é assim, e para nós também, que se isso é assim, que se nós somos um único corpo em Cristo, assim como o corpo humano, ele é um corpo, porque ele tem muitos membros diferentes que o compõem. Então, nós somos um corpo em Cristo porque nós somos muitos membros diferentes que estão inseridos no mesmo corpo de Cristo. Então, se isso de fato é assim, há uma profunda incoerência em vivermos como os coríntios estavam vivendo, divididos, ok? Nós não podemos viver divididos. Nós todos estamos ligados no mesmo corpo. Então, tente imaginar o que o apóstolo Paulo está falando, ok? Tente imaginar o seu corpo. Paulo está pensando realmente num corpo humano. E ele está dizendo, olha, no corpo humano nós temos membros diferentes, nós temos muitos membros diferentes, mas todos esses membros juntos, eles compõem o que nós somos, o que o nosso corpo humano é. Então, assim como o nosso corpo humano assim é o corpo de Jesus, que é a igreja, ok? Muitas vezes a gente também confunde isso porque na nossa cabeça a igreja é uma organização, é uma instituição, é um prédio, ok? Mas a igreja na perspectiva bíblica é o corpo de Jesus, é o povo de Deus que unido configura o corpo de Cristo no mundo, o corpo de Cristo na terra. Então, seria mais ou menos como se cada um de nós fôssemos uma célulazinha ou uma unha, alguma parte assim do corpo de Jesus, ok? E todos nós juntos estamos compondo o corpo de Jesus, do qual ele é a cabeça desse corpo, ou seja, ele é quem comanda toda a realidade desse corpo. Essa é a visão que Paulo quer que a gente tenha na nossa mente. Você precisa ter essa visão para você agora poder entender o que ele vai querer aplicar, ou o exemplo que ele vai dar. Ele diz, olha, se nós entendermos que nós como seguidores de Jesus somos o corpo dele, assim como os membros do nosso corpo compõem o nosso corpo humano, então há uma incoerência enorme entre vocês, coríntios, por viverem divididos, porque o corpo de um ser humano, ele não vive dividido. O corpo de um ser humano, ele vive unido. Todos os membros do corpo do ser humano, eles cooperam em conjunto em prol da realidade de todo o corpo. Os coríntios estavam divididos em várias coisas, em uma delas, nós já falamos de algumas outras, mas uma delas que Paulo agora está trabalhando é essa questão de estarem divididos sobre como o Espírito Santo operava através da vida deles. Alguns achavam que o Espírito não estava operando na vida deles
porque eles não falavam em línguas e outros estavam achando que o Espírito operava só através da vida deles, porque eles tinham dons. Aqui a questão é principalmente o dom de línguas, que era um dom para eles mais importante, melhor do que qualquer outro dom. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, a postura que vocês estão tendo é mais ou menos, é tão incoerente como se alguns membros do corpo humano dissessem para outros membros que eles não fazem parte do corpo, que eles estão ligados, porque eles não são iguais a esses outros membros. Então, uma das razões de divisão na igreja dos Coríntios, e é uma das razões de divisões também nas nossas igrejas contemporâneas, é os ciúmes. Uma pessoa, um cristão, tem ciúme de outro cristão, porque os dons que aquele outro cristão tem não são os mesmos dons que essa pessoa tem, e essa pessoa gostaria de ter os dons daquela outra pessoa, e aí ele acha que como ele não tem os dons daquela outra pessoa, como ele não age como aquela outra pessoa, como ele não faz as coisas como aquela outra pessoa, então ele não é nada dentro do corpo, ele não vale nada dentro do corpo. Mas isso é incoerente. Veja, Paulo diz assim, se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse a audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então Paulo está usando aqui uma metáfora ou um exemplo para mostrar um absurdo. Entende? Ele está usando um exemplo do corpo humano. Um olho não vai poder dizer, ah não, eu não sou do corpo porque eu não sou a mão. E a mão não vai poder dizer, ah não, eu não sou do corpo porque eu não sou do pé. A mão é a mão e ela faz parte do corpo. E o pé tem que ser o pé e ele faz parte do corpo. E o olho tem que ser o olho e ele faz parte do corpo. Ou seja, nós precisamos de cada um desses membros do nosso corpo humano para que o nosso corpo humano seja o corpo humano. Tente imaginar esses filmes, esses desenhos de monstros espaciais, monstros alienígenas, onde você tem lá, o monstro é um olhão, né? Só tem um olho só, ok? Só um olho enorme, gigante, ainda que ele fale, ok? Ele não é o corpo. Então Paulo está dizendo, ei, se vocês acharem que o corpo de Jesus ele é formado apenas por aquilo, aquele outro membro que você admira ou que você gostaria de ser como ele, então você não está entendendo que o corpo, que a sua importância, o seu valor no corpo. Então pare de ter ciúmes daquele outro membro. O ciúmes é uma das razões pelas quais nós nos vemos divisões na igreja. E Paulo está dizendo aqui, assim como um corpo humano, a lógica no corpo humano da mão dizer para o pé, ok, que a mão gostaria de ser o pé dizer para, sei lá, para a cabeça que ele gostaria de ser a cabeça. Não há lógica, cada membro do corpo quer ser aquele membro que ele é. Por quê? Porque todos juntos é que são o corpo. Então Paulo quer trabalhar essa ideia da unidade, mas tem um outro motivo pelo qual nós somos divididos, e aí que tem a ver com a autossuficiência. Então os coríntios, eles se dividiam pelos ciúmes, alguns membros se sentiam inferiores a outros, e eles tinham ciúmes daqueles membros, daquelas pessoas, e eles gostariam, ao invés deles celebrarem, deles se alegrarem, da maneira que o Espírito está se manifestando no corpo, através deles, eles gostariam que o Espírito se manifestasse no corpo, conforme eles veem ele se manifestando através da vida de fulano ou beltrano. Então esse era o motivo de divisão. Mas outro motivo de divisão que tinha na igreja de Corinto era daqueles que se achavam, sabe? A turma do eu me acho. Então tinha muitos desses lá em Corinto, na verdade esses eram até a maioria, eram na realidade a causa pela qual Paulo estava escrevendo isso e tratando desses assuntos. Que é a divisão por causa da autossuficiência ou da arrogância. Então veja só o verso 21, Paulo muda agora o exemplo. O primeiro exemplo que ele está dando é que a mão não pode achar que ela não faz parte do corpo porque ela não é o pé. E o pé não pode achar que ele não faz parte do corpo porque ele não é o olho. Cada membro, ele é importante e precisa estar no seu lugar para que o corpo exista.
Então não adianta um membro ter ciúmes. No corpo humano, nunca um membro do corpo humano teria ciúmes de outro membro que ele não é. Paulo está usando aqui um exemplo sarcástico, ok? E agora ele usa um outro lado. Ele diz também, não vai acontecer no corpo humano, o olho dizer à mão, não tenho necessidade de ti, tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos tratamos com maior honra, e os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis não dispensamos qualquer tratamento especial. Todavia Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Essa é a aplicação que Paulo faz. Então veja, Paulo aqui, ele está falando, ok? Ele está pensando na igreja, mas ele está usando como exemplo o corpo humano. Ele está dizendo, olha, é ilógico o corpo humano, o pé dizer para a cabeça dizer para o pé, eu não preciso de você. A cabeça precisa do pé. E veja, nos exemplos que Paulo vai dar, ele dá exemplos disso em outros lugares, onde ele apresenta Jesus como a cabeça da igreja. Ele está falando aqui, né, que a cabeça não pode dizer para o pé que ela não precisa dele. A cabeça precisa do pé, porque se a cabeça não tiver os pés, a cabeça não anda. Faz sentido? Então, veja, a arrogância não cabe também na relação do corpo humano. Na verdade, o meu corpo, vou usar o meu exemplo de corpo, o meu corpo humano, todo o meu corpo, todo o corpo do Ricardo, todos os membros do meu corpo, eles atuam e eles trabalham em prol do corpo como um todo. Eles cuidam do corpo como um todo. Se alguma coisa vier na direção da minha cabeça, minha mão vai me proteger, vai proteger a minha cabeça. Ok? Por quê? Porque a cabeça é importante para a minha mão. A mão é importante para a cabeça. Então, esse é o funcionamento do corpo humano. Deus criou o corpo humano para ele funcionar assim, numa unidade, todos os membros do corpo cuidando uns dos outros. A minha mão não vai ficar espancando a minha perna, ok? Não gosto de você, não gosto de você. Ela não vai ficar fazendo isso. Por quê? Porque todo o meu corpo opera para o bem do meu próprio corpo. E Paulo quer que, a partir dessa analogia, os coríntios, e ele quer que eu e você também, o Espírito Santo de Deus quer que eu e você também, porque ele deixou isso revelado aqui nas Escrituras, entenda que todos nós cooperamos juntos em prol do corpo de Jesus. Todos nós. Eu não posso dizer que eu não preciso de um outro irmão em Cristo, porque se ele é meu irmão em Cristo, ele faz parte do corpo de Jesus. Então, nós temos muitas divisões, ok, dentro do corpo de Cristo, com argumentos que às vezes nós achamos que são argumentos importantes, mas baseados nas Escrituras, eles não são valiosos. Então, às vezes nós temos divisões por causa de forma de batismo, nós temos divisões por causa da maneira de entender dons espirituais, nós temos divisões por causa de nomes, presbiteriano, batista, pentecostal, e aí eu não estou dizendo que a gente não possa fazer parte desses grupos, eu estou dizendo que todos esses grupos eles compõem na verdade um único corpo, que é o corpo de Cristo. Mas quando a gente faz parte de um grupo e a gente começa a rejeitar o outro grupo, nós estamos fazendo isso que o apóstolo Paulo diz que o corpo não faz consigo mesmo. Se nós temos algum órgão no nosso corpo, ou alguma parte do nosso corpo que começa a recusar ou rejeitar, ele é anômalo, não é? Ele tem uma enfermidade, há um problema nele. E essa é a realidade. A igreja de Jesus, o corpo de Jesus, ele é um corpo saudável, ele não pode ter problema. E o apóstolo Paulo aplica então isso agora. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Tá vendo? Então agora, todo esse exemplo que eu dei, ele descreveu a ação do corpo humano em relação ao próprio corpo humano. Ok? Mas agora ele termina dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, assim como o corpo humano, os membros do corpo humano operam e trabalham em prol do corpo humano,
porque todos eles compõem o corpo, um corpo, ok? Nós também, todos os cristãos, são membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo, então todos nós operamos em favor do corpo de Cristo. Se uma parte do meu corpo se machuca ou ele sofre, todo o meu corpo sofre. Não é? Se a minha cabeça dói, todo o meu corpo sente a dor. A dor é na cabeça, mas todo o meu corpo sente. Se você bater o dedinho na quina da cama, o dedinho foi que bateu, mas a dor é refletida em todo o corpo. Paulo quer que a gente compreenda, ele quer que a igreja de Corinto compreenda isso. Aquilo que acontece em qualquer membro afeta todo o corpo. Portanto, é ilógico para os coríntios e é ilógico para nós também nós lutarmos por divisões. Dons espirituais não podem nos dividir. As manifestações do Espírito não podem nos dividir. As manifestações do Espírito acontecem de acordo com aquilo que apraz o Espírito, e nós não podemos nos sentir inferior porque nós vemos o Espírito se manifestando através da vida de uma pessoa de uma maneira que é diferente da nossa, e aí a gente começa a se sentir frustrado porque a gente não consegue fazer. Eu vou dar um exemplo aqui concreto, ok? Porque nem todos aqui conhecem, mas muitos de vocês conhecem. Você olha para a vida do Wesley, por exemplo, e você vê o Wesley orando pelas pessoas, você vê ele dando os testemunhos dele, fazendo aquelas coisas todas, e às vezes você olha e você fica frustrado, porque você não está vendo o Espírito do Senhor se manifestar através da sua vida como ele está se manifestando através da vida do Wesley. Paulo vai dizer para você, você está errado. O mesmo Espírito que se manifesta na vida do Wesley, ele se manifesta na sua vida. Ele se manifesta de maneiras diferentes, mas é o mesmo Espírito. Entende? Por outro lado, você também não pode olhar para o Wesley e não gostar do jeito dele e dizer que você não precisa dele. Ok? Você não precisa dele. Você precisa dele. Você precisa do jeito ousado dele, etc. Você precisa dele. Você precisa de mim. E ele precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo quer que a gente entenda. Por quê? Porque todos nós estamos ligados num único corpo, que é o corpo de Jesus. E o que prova isso é que a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que me fez dizer Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, é o Espírito que fez você dizer Jesus é o Senhor, é o Espírito que fez aquele nosso irmão pentecostal dizer Jesus é o Senhor, daquela igreja sapatinho de fogo, ok? Aonde o povo grita e tal. Se ele está dizendo lá Jesus é o Senhor, é o mesmo Espírito que está dizendo para ele que faz ele dizer Jesus é o Senhor, é o Espírito que faz eu dizer Jesus é o Senhor. E eu não posso rejeitá-lo porque ele é do fogo. E ele não pode me rejeitar porque ele me acha gelado. Ok? Porque não existe isso. Nós estamos num único corpo. E aí o apóstolo Paulo vai terminar essa sessão mostrando agora como essas manifestações, que são diversas, múltiplas, porque os membros do corpo são diversos, são múltiplos, mas todas as manifestações, todas as ações do Espírito, elas são ações efetivadas pelo mesmo corpo, ok? Vou usar o exemplo do corpo de novo, veja, a ação do pé é uma, o pé chuta, ok? Pensando em karatê, o pé chuta, a mão soca, a minha mão não pode chutar, mas a ação de chutar da mão, do pé, e a ação de socar da mão é a ação do mesmo corpo. É o mesmo corpo que está operando isso, é o mesmo Espírito que está operando isso. Então é a mesma coisa no que diz respeito ao corpo de Cristo. E agora Paulo termina então dizendo, olha, essas manifestações do Espírito que acontecem movidas por ele, como lhe apraz, para a edificação do corpo de Cristo, visando o bem comum, são lideradas no serviço que nós temos que prestar uns aos outros e ao mundo por intermédio de Jesus. Então lembre-se lá do capítulo 12, quando ele diz assim, verso 4, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em seguida ele diz, existem várias
formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, várias formas de ministérios várias maneiras de se usar as manifestações do Espírito no serviço do corpo de Cristo. Na expansão do reino de Deus, na proclamação do evangelho do reino para o mundo, mas também na ministração que nós fazemos uns para os outros para a nossa edificação. E todos esses serviços diferentes, todos eles são liderados, estão debaixo da direção do mesmo Senhor. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então a cabeça, que é Jesus, é quem lidera, é quem dirige o serviço que nós prestamos ao mundo e uns aos outros através das manifestações do Espírito por nosso intermédio. E aí, assim como ele faz com a lista de dons, para dar exemplificações das manifestações do Espírito, ele diz as manifestações do Espírito são diversas, por exemplo, a um ele dá a palavra de conhecimento, a outra... Agora ele vai usar uma outra lista para falar a respeito da efetividade das manifestações do Espírito nos ministérios, no serviço de dos ministérios, ok? Então, ele diz, ora, sois o corpo de Cristo, verso 27, cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo, assim na igreja. Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos. Veja, de novo ele vai fazer uma lista. Como eu falei ontem, essa lista é uma lista exemplificativa, ela não é uma lista exaustiva, ok? E aqui o apóstolo Paulo agora ele não está falando das manifestações do Espírito, ele está falando dos ministérios que são dirigidos pelo Senhor Jesus, através dos quais essas manifestações do Espírito vão operar. Ok? Então ele coloca, então o apóstolo aqui não é um dom, apóstolo aqui é um serviço que está sendo executado. Dá para entender? Não é uma lista de... Agora você tem aqui uma lista de ministérios, através dos quais as manifestações dos dons operam. Então você tem, primeiramente, Deus estabeleceu como apóstolos, assim na igreja Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres. Alguns intérpretes do Novo Testamento entendem que essa era uma menção que era feita lá na igreja primitiva para os evangelistas. Os evangelistas é aquelas pessoas como Filipe que iam proclamar o evangelho, e geralmente, como eles estavam proclamando o evangelho no meio de pagãos, o evangelho sempre é proclamado com palavras e obras. Então, alguns entendem aqui que os que realizam milagres eram os evangelistas, ok? Os que têm dons de curar. De novo, ele faz menção aqui dos que têm dons de curar, mas agora ele não está usando dons de curar aqui como uma manifestação meramente, ele está usando o ministério, ok? O serviço de cura. Então tem pessoas que operam, ok? Através do serviço de cura. Então dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda. Então de novo, o ministério de socorro, de ajuda, de misericórdia. Os que têm dons de administração, ou seja, o ministério de administração. E os que falam diversas línguas. E aí ele faz menção aqui novamente das línguas, assim como ele fez lá na lista das manifestações, dos phaneros, agora ele faz aqui das diaconias, ou seja, dos ministérios, dos serviços, das formas de serviços através dos quais essas manifestações operam. E o que Paulo quer? Ele usa esse exemplo, essa lista, apenas para mostrar aquilo que ele já estava exemplificando com o corpo. Ok? Ou seja, é variado, mas todos eles estão operando em prol da mesma coisa. São ministérios variados, formas variadas de serviços através dos quais Jesus lidera a igreja para que o Espírito manifeste a presença do reino através dessas pessoas ou desses grupos, mas, apesar de variados, eles têm uma unidade. Todos estão cooperando e trabalhando juntos. Por isso ele coloca, acaso são todos apóstolos? Veja, as perguntas dele remetem a gente à ilustração que ele deu do corpo, ok? Todo mundo no corpo é olho?
Todo mundo no corpo é cabeça? Não, a resposta é não. Ok? Então a resposta que ele quer que a gente dê aqui também é essa, não. Ou seja, todo mundo vai fazer parte do ministério apostólico? Não. Todo mundo vai fazer parte do serviço profético? Não. Todo mundo vai... Todos esses serviços, eles estão juntos e eles precisam acontecer, liderados por Jesus, para que então o Espírito Santo de Deus possa trazer as manifestações dele através de nós. Então, acaso são todos apóstolos, são todos profetas, ou são todos mestres, todos têm o dom de realizar milagres, todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam? De novo, você precisa entender que as perguntas de Paulo aqui são retóricas e elas não são perguntas atreladas às manifestações, elas são perguntas atreladas aos ministérios. Todo mundo está envolvido com o ministério de cura? Não. Todos podem ter manifestações de curas através deles? Sim, lá no texto de 1 Coríntios 12 que nós vimos ontem, ok? Aqui são ministérios, embora Deus possa usar a minha vida, ou a sua vida, ou a vida de qualquer pessoa que Ele queira, para através daquela pessoa manifestar o poder de cura dele, curar alguém. Existem algumas pessoas que estão envolvidas no ministério de cura, no serviço de cura. Aquilo que eles fazem, levam-nos o tempo todo a estar envolvido e mexendo com a perspectiva de cura, que pode ser na perspectiva de manifestações do Espírito sobrenaturalmente, ou pode ser também através da ordem da cura, através de recursos, medicamentos e tudo mais. Não importa. O que eu quero que você entenda é que aqui Paulo está frisando a forma de serviço, a forma de servir, não a manifestação, mas a forma de servir. E aí, ele termina dizendo assim: contudo, buscai com zelo os melhores dons. Então ele termina dizendo, olha, embora hajam esses ministérios diversos, através dos quais Jesus lidera a igreja para que as manifestações do Espírito aconteçam através deles, e todos eles colaboram, cooperam para que as manifestações do Espírito se deem. Vocês precisam entender que é importante buscar zelosamente os melhores dons. E aí, aqui nós temos uma questão que muitas e muitas vezes nos deixa confusos, não é? Por quê? Porque a pergunta que a gente vai fazer para o texto, como eu disse, não é o que Paulo está tratando, mas é o que a gente se preocupa, a gente pensa, quais são os melhores dons? Não é? Quais são os melhores dons? E aí, algumas pessoas tentam, porque interpretam de uma maneira, na minha opinião, equivocada, achando que Paulo está escrevendo isso aqui para explicar que existe um dom que é melhor, mas não é. Nós vamos ver todo o contexto, você vai ver que não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que no exercício, lembra que ele acabou de falar sobre serviços, ministérios, ok? Quais são os melhores dons? Quais são as melhores manifestações do Espírito? Aquelas que são mais necessárias ao ministério que está sendo exercido. Então, se você precisa exercer um ministério, por exemplo, de administração, qual é o melhor dom? Qual é a melhor manifestação do Espírito? Certamente é o da palavra de sabedoria. Entende? Não é a manifestação de cura. Se você está exercendo o ministério de socorro, de compaixão, né? Qual é o melhor dom? Qual é a melhor manifestação do Espírito? É a da misericórdia? Não é o de mestre? Não é o da palavra de sabedoria? Consegue entender? Então o melhor dom é aquele que é mais adequado para o exercício do ministério que o Espírito Santo de Deus, ou que Jesus está te conduzindo a realizar, a desenvolver numa determinada circunstância, numa determinada situação.
Beleza? É isso aí. Aqui então a gente termina com 1 Coríntios capítulo 12, mas nós não acabamos ainda sobre dons espirituais, como eu falei, capítulo 12, 13 e 14 estão falando de dons espirituais. O 13, mas o 13, Ricardo, não é sobre o amor? Então, não. O 13 é sobre dons espirituais, ok? E nós vamos ver lá como é que o apóstolo Paulo trabalha essa questão do amor relacionado aos dons espirituais amanhã. Toma nota aí das suas dúvidas para na sexta-feira você fazer as perguntas que você quiser, beleza? Deixa eu olhar aqui, opa, maravilha, eu tenho aqui uns 10 minutinhos, então deixa eu dar uma passada aqui, tentar dar uma passada rápida para ver quem que entrou depois que eu já estava falando e dar um oi para vocês. Desculpa se eu não conseguir ver todo mundo, ok? Falei já com a Antônia, né? Acho que a última que eu falei aqui foi com a Antônio Valmir, né? Olá, Luciane, que legal que você está aqui com a gente. Sônia Casais também, aí certamente com a Sofia ao lado dela. Oi, amor, minha querida entrou aí. Olá, Valéria, bem-vinda. Oi, Noêmia, muito bom ter você aqui também. A Ilse com Saulo, que legal que vocês estão aí. A galera do Estufa com a gente. Fabiane, Cristina, eu já falei com você? Já, né? Acho que sim. Oswaldo, beleza, que bom que deu para você chegar. Muito bom ter você aqui com a gente também. Trícia! Oi, Trícia! Que bom que você está aqui. Tava com saudade de você. Tinha até comentado com a Antônia que você tinha dado uma sumida. Você está bem? Deus abençoe você, abençoe sua casa, ok? Muito bom ter você aqui com a gente. Ok, aqui já cumprimentei esses demais. Muito bem, é isso mesmo, Ana Maura, é muito bonita, né? A gente precisa trabalhar, sustentar essa visão, não podemos perdê-la de forma nenhuma. Essa é a revelação de Jesus para nós sobre a sua igreja. Muito bem, obrigado, palavra boa aí da Antônia pelo Wesley, louvado seja o Senhor por isso. Olá, Fábio! Que legal que você entrou aí também, muito bem-vinda. Késia, olha aí a Késia hoje com a gente. Que show, muito legal. Bem-vinda. Muito bem, é isso aí, Luciane, é isso aí. Equilíbrio. Ok, acho que eu falei oi com todo mundo, né? Acho que não entrou ninguém depois disso, né? Ok, que bom, Trícia, que estão todos bem aí. Beleza, gente, então a gente acaba por aqui hoje. Um bom descanso, boa noite para você, um dia abençoado amanhã. E eu espero você aqui amanhã às 18 horas, ok? Se você entrou, a live já estava rolando, assiste aí no IG TV aqui do nosso Instagram da CP Vinhedo, toda a live, tá certo? E divulgue aí para os seus amigos, para que eles venham participar, venham conhecer, venham aprender mais as escrituras com a gente. Deus abençoe você, beijo no teu coração, fui!